obrigado pelo convite, estar aqui batendo papo com vocês. Isso aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inovação e neurociência, que são dois assuntos que eu amo. Queremos aprender muito com você, ouvir da sua experiência. Para a gente começar, comece contando um pouquinho da sua história, da sua formação, enfim. Tá bom. Então, assim, primeiro uma coisa curiosa, né? Quando eu sou de Curitiba, eu sou nascido em Santos, fui para Curitiba muito novo. Quando eu fiz 18 anos, eu não passei no vestibular, eu queria fazer jornalismo, e aí eu resolvi fazer um curso de TV. E aí fui fazer um curso de TV lá em Curitiba, e aí de repente me ligaram e falaram assim, olha, você foi selecionado para fazer Mulheres Apaixonadas, que era uma novela das 8 na época. Na minha cabeça de jovem, eu já achei que eu tava ganhando o Oscar, né? Assim, tava... E não era bem isso, eu tava sendo convidado a ser figurante. Depois que eu descobri que ser figurante não era tão difícil assim. E aí fui pro Rio de Janeiro, fui morar num apartamento por 3 semanas, era um apartamento de 50 metros quadrados, e morava uma galera de todo o Brasil que tava lá pra tentar a vida como ator e atriz também. Então foi uma experiência muito bacana. Só que aquilo ali me encantou, o Rio de Janeiro me encantou, e eu liguei pra minha mãe e falei assim, eu não vou mais voltar. Meu Deus. Vou ficar por aqui. E comecei a fazer figuração, né? E aí eu tinha um perfil na época de 18 anos, tinha aquela, né? Os mais velhos não lembrar, agora não existe, os mais jovens não lembram, da Malhação, que era uma novela que era muito famosa na época, só dava final da tarde. E aí o pessoal falou assim, ó, você tem um perfil, então você vai ser figurante fixo. Então eu era um aluno do 2º ano da Malhação. Então eu tinha que gravar todo dia, eu trocava muito com os atores ali, a gente acabava, né, frequentando e conhecendo muita gente. Então foi uma experiência muito boa. E aí, sei lá, com uns 2, 3 meses de Rio de Janeiro, teve um dia que eu tava fazendo Casa das 7 Mulheres, também foi uma série muito famosa, e eu tava fazendo figuração e o pessoal da produção falou assim, ó, quem tem DRT? Que DRT é o Registro de Ator Profissional, né? Uhum. Falei, eu tenho, ó, vai ter uma cena que faltou um ator, tem uma cena com o Thiago Lacerda e com a Giovanna Antonelli. Meu Deus. E aí, meu panico, eu falei, Já tá doendo a minha aqui, isso faz parte, né? falei, beleza, daí acabou a figuração, já tava 12 horas no Projac gravando, então era uma cena à noite, era uma cena no meio da mata, né? E a gente olha, acha que tá no meio da floresta, mas não, é uma pequena mata que tem ali dentro do Projac. E aí eu era o Thiago Lacerda da Giovanna Antonelli, e tinha o Austin Bastos, que era um Austin Bastos, que era um ator muito famoso, que ele tava morrendo na cena, e eu tinha que chegar com uma água quente, né? Então eu era do exército ali, um soldado, e tinha que chegar com uma água pro Garibaldi, que era o papel do Thiago Lacerda. Bom, primeiro começa a humilhação, porque eu tenho 1,69 m e há de quem tirar esse meio da minha... Eu concordo, tem que contar o meio, Tem que eu contar o concordo. meio. E o Thiago Lacerda é um cara de quase 2 metros de altura. Então, quando você tem um plano americano, que é um plano muito comum na TV, você não consegue pegar os dois juntos, né? Então já me colocaram ali uma escadinha para ficar do lado do Thiago Lacerda. E aí eu falei, tudo bem, valeu a humilhação, vou aparecer na TV. E aí eu saio de cena, vem a câmera filmando, e o diretor corta e regrava, e a gente grava aquilo ali por um tempão. E aí, beleza, gravei, foram super gentis comigo, tal, eles foram, né, bem bacanas, tanto o Thiago quanto a Giovanna na época. E eu saí dali, né, liguei pra minha mãe, pra minha avó, falei, agora eu estourei na TV, eu sou o cara famoso de Curitiba. E aí, demorava 1 mês, 2 meses pra passar a cena. A gente não tinha, na época, streaming como tem hoje, né? Não tinha celular pra gravar, não tinha celular pra tirar foto. Eu levava uma câmera de fotografia de 12, né? Na época. Isso era 2002, 2003, mais ou menos. E aí, quando finalmente sai na TV, só aparece a minha mão Mentira. e a minha voz no fundo, e eu não apareci na cena, eles cortaram. E aí foi a minha experiência como ator global. Então não deu muito certo. E aí depois, exato. E aí depois eu ainda tive mais um papel na Malhação também, mas também foi muito rápido. Só a minha avó viu, tadinha, minha bisavó faleceu. E ela, mas na memória dela, dizia que me via lá. Então que tava... pronto, já valeu. Mas foram 2 anos de Rio de Janeiro muito bacanas, né? Daí eu fui fazer teatro, e isso ajudou bastante no meu desenvolvimento como pessoa, né? De entender o mundo das artes é um mundo que é muito conectado com a inovação. E aí eu já começo a fazer uma conexão, né? Para que você inove, inovar é um processo. A tecnologia, ela é o fim.
A inovação, ela é o meio. Então, o pessoal fala assim, confunde, né? O Tesla é uma inovação. Não, o Tesla é uma tecnologia, né? A inovação foi o processo que levou até acontecer a tecnologia, que é o fim. Então, a inovação, ela é um ato humano, apenas a nossa espécie é capaz de inovar, porque ela exige que a gente colabore em cima de algo que é abstrato. Então, quando a gente pensa num novo projeto, uma inovação, seja o pessoal da construção civil, vamos construir um prédio diferente, vamos desenvolver uma nova vacina, e a pessoa começa a abstrair aquilo ali e a imaginar o que a gente chama do processo de divergir. Ter várias ideias, e a gente vai conectando aquelas ideias, é o toró de parpite, né? Toró de parpite. Toró de parpite. Toró de parpite. E aí a gente começa a convergir aquelas ideias num processo de, assim, qual é o nosso foco? Qual é o resultado? Qual é o valor que isso aqui precisa gerar? Porque para ser um processo de inovação assertivo, o resultado daquilo tem que gerar valor, tem que melhorar um processo, um produto. A gente tem que sair de um estado, né, para ir para outro estado melhor, né? E esse estado melhor, seja tecnológico, seja um modelo de negócio. Então, esse ato de inovar, de conectar, de ter novas ideias, de aceitar o diferente, é algo muito comum no mundo artístico, né? Então, o mundo artístico, ele é formado de pessoas, normalmente de diversas culturas diferentes, se reinventando, vivendo personagens, se abrindo a novos contextos. E isso é importante no processo de inovação e hoje é muito importante no processo corporativo, né? Então, quem está dentro de uma empresa e não está aberto ao diferente, não está... E isso é muito difícil de acontecer. E aí entra a neurociência na minha vida. Porque eu voltei do Rio de Janeiro, né? Minha mãe falou assim, você tem que fazer uma faculdade. Não deu certo. Não dá pra você ficar aí a vida toda tentando a vida de artista. Depois, se você quiser voltar, então me formei em comunicação social em Curitiba. Comecei a trabalhar como estagiário na área de comunicação. Em 2009, fiz um programa trainee no Senai. Passei nesse programa trainee e eu tive a opção de trabalhar ou na área de comunicação ou na área de inovação. E aí eu sou muito grato até hoje ao Felipe Cassac, se estiver nos vendo. Felipe, muito obrigado, foi o meu mentor de inovação. Um francês que estava no Brasil, era da Siemens, e ele estava lá no Senai há pouco tempo e ele abriu o mundo da inovação. Então, estava começando isso na época, esses processos nas empresas, isso era mais ou menos 2009. E aí, eu aprendi muito de processos de gestão da inovação e começamos ali a fazer algumas consultorias para grandes empresas. Então, eu fui fazer consultoria na Bosch, na Volvo, na Siemens, Renault. E às vezes a gente implantava a mesma metodologia de cultura de inovação. Então, qual era o desafio das empresas? Elas queriam orientar os seus funcionários para que elas estivessem mais abertas ao processo de inovação, para que gerasse mais ideias, mais produtos. Então, é o que toda empresa vai buscar. Para isso, é importante relembrar aqui o nosso ouvinte dos processos industriais. Na década de 70, teve um processo muito forte de gestão da qualidade, que é o modelo Toyota. Sim. Então, todas as empresas, elas disputavam, né, gestão da qualidade, gestão da produtividade. Então, a produtividade era o grande desafio. Quem produzisse mais com menos, tinha competitividade no mercado. Depois, foi para o processo de gestão da qualidade. Você tinha que produzir mais com menos e melhor. E aí depois veio o processo de gestão da inovação. Produzir mais com menos melhor e diferente adaptado a cada processo. E aí depois veio a indústria 4.0, tudo conectado. Mas ele está sempre... todo o processo industrial, ele vai sempre buscar ou você produzir mais com menos, como ser mais produtivo, como ter mais qualidade no seu produto, né? E ter um produto diferente pela qualidade, e como ter um produto diferente, se adequando e inovador a todo momento. Sempre vai ser isso. Nesse momento, a era da inovação chega no Brasil muito forte, as empresas falam assim, eu tenho que impactar o meu cliente a todo momento, eu tenho que adaptar, eu tenho que trazer um produto diferente, um design diferente. Mais personalizado, a personalização era a palavra da era. É isso. E aí, essa personalização, ela exige um processo de equipe que colabore, que divida, que pense diferente. Aí veio o pessoal, pensa fora da caixa, né? A gente já vai falar disso na neurociência, mas nós não somos...
não temos isso como um comportamento basal da nossa espécie, né? Pensar fora da caixa. Aquilo de falar que, não, mas a gente não pensa fora da caixa porque o cérebro economiza energia. Isso não é verdade, né? Do ponto de vista científico, isso não é verdade. Mas a gente tem outras questões, né, que estão relacionadas a medo, a relacionamento interpessoal, que nos faz ser mais conservadores com as nossas ideias. A gente ter vergonha das ideias, de posicionamento. Então, isso acontece muito na cultura corporativa. Eu acho que e principalmente pelo convívio social, a autoafirmação durante, eu digo, em grupos sociais que você está presente, eu acho que esse medo é o que mais bloqueia e não permite que as pessoas tenham ideias inovadoras. Perfeitamente. Então, esse é um dos grandes problemas, a gente vai falar disso. Foi aí que me despertou, né? Eu estava fazendo essas consultorias nas empresas. Eu via que empresas se destacavam muito em processos de cultura de inovação e outras empresas com o mesmo recurso, com a mesma metodologia, elas não se davam bem. E aí eu pensei, puxa, eu preciso entender qual é o cerne disso. Por que que numas empresas dão certo e nas outras não dão certo? Os diretores estão com a mesma opinião. E a gente percebia que o problema estava nas equipes, estava na cultura de inovação. E aí eu fui buscar na neurociência uma resposta para isso. E aí eu já tinha me especializado em gestão da inovação, na PUC, com a Universidade de Compiègne, na França. Na sequência, eu entrei também em outros MBAs de comunicação empresarial, mas em 2019 resolvi entrar de cabeça no mundo da neurociência. Como curioso, então eu não me considero um neurocientista, eu fiz uma pós-graduação em neurociência, mas frequentei muitos eventos de neurociência, sigo neurocientistas, a Carla Tiepo, que é minha professora, eu sou assim completamente fã dela, que ela consegue trazer de maneira muito didática um assunto que é muito sério. Então assim, não confundam neurociência com coach, com outros. Não, neurociência é ciência mesmo, é científico, é como o nosso cérebro funciona. Então eu tentei pegar um pedacinho disso e trazer para o processo de inovação e entender o porquê determinados times conseguiam desempenhar melhor no processo de inovação e chegavam até tecnologias, ou seja, geravam mais tecnologias para aquela indústria. Consequentemente, aquela indústria ganhava mais mercado, empregava mais, então gerava um ciclo virtuoso para aquela indústria. E por que que outras indústrias não conseguiam? E aonde estava a diferença-chave nisso? E aí, para isso, a gente precisa voltar um pouquinho e entender a nossa espécie e qual é a diferença da nossa espécie. Eu vou ser muito simples na minha análise aqui, né? Mas o nosso cérebro é muito complexo, mas a gente poderia separar ele em duas partes. O córtex pré-frontal, que nos diferencia de todos os outros animais, e a parte mais primitiva do nosso cérebro, não deveria chamar assim, mas a parte mais central, que é onde estão todos os nossos desejos, raiva, ódio e o medo, né? Que é o sentimento fundamental de toda a nossa espécie. Inclusive, quando a gente pega o livro do Harari, o Homo Deus e o Homo Sapiens, nele ele fala que nós somos a única espécie que sobreviveu por causa do nosso medo.